Você tem perdido a sua vitória porque tem dado ouvido a mensageiro de Satanás. Para de dar ouvido a mensageiro de Satanás. Aquilo que você vê que não tem saúde, Jesus dá saúde. Aquilo que você vê que não tem condição, Jesus dá condição. Ele não vê como você vê. Ele não pensa como você pensa. A barca foi tomada pelos filisteus. A nação estava entristecida. Estava perdendo a guerra porque não tinha mais a presença de Deus. Preste atenção. Tem perdido porque falta a presença de Deus. Mas tem momento que ele deixa você no barco sozinho. Tem momento que ele está ensinando dentro do seu barco. E tem momentos que ele está enxergando o barco só de longe. Vamos ver até onde ele vai. De Daniel no último dia, mas o Senhor deixou bem claro para Daniel e disse: Daniel, desde o primeiro dia, não foi que você orou não, foi desde o primeiro dia que você colocou no seu coração, aleluia, eu já ouvi. Diga para o seu irmão: o Senhor conhece o coração sincero. Então, irmãos, você participou dessa campanha, mas sua resposta pode vir só daqui a um mês. Dê glória a Deus. Porque pode demorar um mês, mas ela vem. Ruim é se ela não vier. E tem pessoas aqui, aleluia, que entra em campanha, sai de campanha, não viu resposta e nem vai ver. Que é isso, pastora? Tu está lançando palavra de maldição contra a minha vida de forma alguma. Eu estou falando em algo que o Senhor me revelou aqui sentada. E o Senhor disse: não adianta participar de campanha se não tem vida no altar em casa. Não adianta. Não adianta você ir de carona, aleluia, na fé dos pastores. Tem que ter vida com Deus. Participa de campanha, mas não lê a Bíblia em casa. Participa de campanha, mas não vive uma vida de consagração em casa. Irmãos, essa palavra, essa mensagem não é para as paredes, é para você. Diga para o seu irmão: essa palavra é para você. Aleluia! A igreja somos nós. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, porque o Senhor me revelou. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por estar revendo a irmã Tati, né? Está na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela, irmãos. Muito amo essa mulher. E alguns irmãos aqui, eu louvo a Deus pela vida de cada um. Desde já eu louvo a Deus e agradeço pelo convite. Amém? Irmãos, Marcos 5, versículo 32. Só apenas esse versículo. Vamos ler, que diz assim: e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Só apenas esse versículo, amém? Vamos ver o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Eu louvo a Deus porque aqui está cheio de remanescente. Porque sair numa chuva dessa, irmãos, num tempo frio, aleluia. E pior ainda, vir ao culto quando uma liderança não está na frente, assim a cabeça não está. É meio difícil para alguns, porque a idolatria tem tomado, aleluia, conta de um coração do povo de Deus, infelizmente. E eu louvo a Deus porque aqui está cheio de remanescente, amém, irmãos? A passagem a qual nós lemos, aleluia, os irmãos já sabem, é referente à mulher do fluxo de sangue. Mas eu não posso falar dessa mulher sem primeiro falar também em dois personagens. Primeiro, aleluia, a Bíblia fala de Jesus Cristo, que Jesus, aleluia, entrou no barco e estava passando para outra margem. E o segundo personagem, o Senhor fala, a Bíblia fala, o texto fala de Jairo. E a terceira sobre a mulher do fluxo de sangue. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Deus, ele é fiel. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, a multidão já estava à espera. A multidão já estava ansiosa pela chegada de Jesus naquele lugar. Eu acho interessante porque a pastora falou aqui, a bispa, falou aqui sobre oração. Você não quer orar, você tem que orar para receber. Ela falou aqui para alguém e eu peguei essa palavra da oração.
E eu acho interessante porque o Senhor fez um milagre na vida de Jairo e fez um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. Mas para que, aleluia, os milagres acontecessem através de Jesus, ele se separava muitas vezes em oração a Deus. Ele se separava em conjunto, aleluia, muitas das vezes sozinho, em oração para que o milagre viesse a acontecer. Então, antes que um milagre viesse a acontecer, tem que haver um preparo, tem que haver uma renúncia. Quantas das vezes Jesus renunciou de estar entre o meio da multidão, aleluia, para falar com o Pai a sós, aleluia, para que o milagre viesse a acontecer. Muitas das vezes eu e você aguardamos um milagre, mas não quer, aleluia, se retirar e renunciar, aleluia, certos banquetes, certas amizades, aleluia, certo tempo para Jesus. O Senhor está falando aqui nesse lugar. Eu estou aqui hoje porque o Senhor preparou de eu estar aqui. Muito me foi feito o convite para estar aqui essa noite. Eu tenho testemunha, irmãos, amém? Mas o Senhor preparou hoje. Diga para o seu irmão, o Senhor é que prepara. É o Senhor que prepara. Irmãos, o texto, o versículo que acabamos de ler, fala da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que depois que a mulher tocou na orla das suas vestes, o Senhor procurava ver quem era aquela mulher. Aleluia! Mas antes disso, houve uma história. Irmãos, a história da mulher do fluxo de sangue e de Jairo se encontra. Aleluia! Por isso que eu não posso falar da mulher do fluxo de sangue sem antes falar de Jairo, do principal, aleluia, da sinagoga, do chefe da sinagoga. Porque não é história diferenciada, não é milagre diferenciado. A história deles dois se encontra. E eu vou dizer como é que essa história se encontra. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava moribunda. Significa que, aleluia, ela estava em seus últimos suspiros, estava quase à morte. Quantos, aleluia, aqui hoje entrou, aleluia, por essas portas pela misericórdia? Quantos, aleluia, entrou por essas portas dizendo a Deus, Senhor, eu não aguento mais, estou nos meus últimos suspiros. Irmãos, muitas pessoas entrou dessa forma aqui, como a filha de Jairo se encontrava naquela época. Muitas pessoas entrou aqui nos seus últimos suspiros. Mas pastor, eu estou andando, estou falando, eu quero que você entre comigo na espiritualidade de Deus nessa noite. Talvez você entrou nos seus últimos suspiros espiritual aqui. Mas o Deus que ressuscita já começou a passear aqui nesse lugar. A Bíblia diz que quando a multidão ouve que Jesus estava chegando, aleluia, eles se ajuntaram a esperar a Jesus. Você não precisa esperar porque ele já chegou aqui nessa noite. E a Bíblia diz, aleluia, que aquele homem ouve falar que Jesus estava na cidade. Ele ouve falar que Jesus estava na cidade. E a Bíblia diz, a história conta que ele correu até Jesus. Aleluia! O que é que você está esperando nessa noite para falar da sua petição a Deus? O que é que você está esperando nessa noite? Aleluia! Para glorificar e agradecer a Deus pelo teu milagre, pela tua resposta, porque ele já está aqui. A Bíblia diz que Jairo correu até Jesus. Mas Jairo correu quando a menina já estava nos seus últimos suspiros. Jairo correu, aleluia, depois que os médicos já tinham desenganado. Aleluia. Mas Jairo, aleluia, ficou sabendo que os médicos dos médicos estavam naquela cidade. Você não entendeu ainda. Jesus não está só aqui, mas ele já chegou na sua casa. Ele já chegou no teu trabalho. Aleluia, ele já foi, aleluia, até o parente que você tem apresentado. E a Bíblia diz, depois que Jairo tentou curar sua filha, sem êxito, ele corre até Jesus. Fala para o irmão que está ao seu lado, diga, procure Jesus.
de que as coisas piorem. Irmãos, vocês estavam rodando nesse instante, nesse momento. Vocês estavam trabalhando e está sem força, eu não creio. Diga para o seu irmão, aleluia. Procure Jesus antes que o problema se agrave. Jesus, aleluia, Jairo poderia ter procurado Jesus antes. Só que ele deixou para procurar Jesus no último instante a qual sua filha estava para morrer. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Jesus precisa colocar crente em prova para saber buscar Ele, aleluia, para saber o que é uma verdadeira adoração, para saber o que é orar de verdade. Mas procure Jesus antes que o problema se agrave. É o primeiro recado de Deus para você nessa noite. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, vai esperar o problema se agravar? Você está aí quase perdendo a sua força. Você está aí quase desistindo do evangelho. Você está aí, aleluia, na incredulidade, perdendo a confiança na palavra de Deus. Aleluia! Você vai esperar morrer, Procure Jesus enquanto o problema, aleluia, tem solução. Antes que o problema se agrave. Aleluia. E a Bíblia diz que Jairo foi até Jesus e se prostrou. Adorou, irmãos. Um principal da sinagoga, um chefe da sinagoga se prostrou. Um judeu se prostrou diante do outro homem. Irmãos, na história diz que nenhum homem judeu pode se curvar perante o outro, a não ser que ele seja escravo. É tremendo isso aqui. No momento que Jairo estava precisando do milagre, ele reconheceu que o seu status, aleluia, na igreja não valia de nada. Ele reconheceu que sua riqueza não valia de nada. Ele reconheceu que a sua posição não valia de nada. Ele reconheceu que a sua, aleluia, popularidade não valia de nada. Porque quando Jairo passava na sociedade, ele era respeitado. Porque segundo a história diz que ele não, aleluia, ele não resolvia só questões da sinagoga, ele resolvia questões da sociedade. Quem lê Bíblia aqui sabe. E eu creio que a igreja toda gosta de Bíblia. Dê glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Jairo se prostrou reconhecendo e dizendo: Deus, ele não precisou abrir a boca para dizer que ele era escravo. Ele simplesmente se curvou. Então essa atitude de Jairo foi reconhecida diante de Jesus e diante da multidão, que ele estava se colocando, aleluia, ele estava se despindo de toda a autoridade que ele tinha e dizendo: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor ser primeiro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se não for ele na sua boca, não é você, não adianta. A palavra é dele, o louvor é dele, o dom é dele. Jairo estava dizendo isso. Um verdadeiro adorador, presta atenção, irmãos. Jairo não abriu a boca para dizer que estava se colocando na posição de escravo naquele momento. Uma atitude, Jesus interpretou. Presta atenção que o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite. Quem é servo e verdadeiro adorador não precisa se mostrar. Não precisa falar, aleluia, que Deus usou e que Deus fez e que o fogo desceu. Não precisa nem abrir a sua boca para dizer que é servo ou que é escravo, que serve a Jesus. Jairo não abriu a boca, mas a atitude mostrou o que estava no coração. Aí eu me lembro da passagem de Eliseu. A Bíblia diz que ele só estava passando. Ele não abriu a boca, ele não estava tocando buzina dizendo quem ele era. Ele simplesmente estava passando e a mulher disse: ali vai um homem de Deus. E Jairo se prostrou e adorou ao Senhor e disse: Mestre, Senhor,
Vem na minha casa, estende a tua mão, e a minha filha sarará, ficará curada. E a Bíblia não diz que Jesus hesitou ou fez algumas perguntas. Não. Jesus sabia qual era a missão dele. E que ele era o Deus da cura. Que ele era o médico por excelência. Ele não ficou perguntando, aleluia, se Jairo tinha dinheiro para pagar. Jairo, Jesus não perguntou, Jesus não levou em conta se ele tinha ou não tinha amizade, aleluia, com Jairo. Não, Jesus se levantou e seguiu Jairo. Irmãos, é parábola. É só para quem entende. É só para quem tem intimidade. Não adianta você tentar, preste atenção que Jesus está falando com alguém aqui. Não adianta você ficar tentando se explicar ou explicar a mensagem para quem não tem intimidade. Vai ser loucura. Sabe o que é você só falar o mau português e alguém chegar aqui e ficar falando chinês? Quem não tem intimidade com Deus não entende Bíblia, não entende revelação, não entende. Eu não perco nem tempo. A Bíblia diz que o Senhor falava com parábolas aos discípulos para quê? Para que os fariseus não entendessem. Pergunte para o seu irmão, em que classe você está nessa noite? Pergunte com autoridade, aleluia, em que classe você está aqui essa noite? Você é discípulo ou fariseu? Não pergunte. Você tem autoridade para rodar, para sapatear, tem autoridade para profetizar na vida do seu irmão. Aleluia! Eu rodo, irmão, também. É raro, mas eu rodo, sapateio. Dou uma de doida lá na igreja. Grito mesmo. Irmãos, e a Bíblia diz que Jesus seguiu sem questionar, sem perguntar nada. Por que o Espírito Santo falou assim? Porque muitas das vezes pergunta. Ah, é na casa de fulano, vou nada orar por ele lá. É na casa de ciclano, vou nada dar palavra nenhuma lá. A pastora que vá, a bispa que vá, a apóstola que vá. Jesus manda você e você fica empurrando para o outro. Jesus não questionou, ele foi. Só que eu acho interessante que Jairo disse, mestre, vem, coloque a mão na minha filha e ela vai ficar curada. Jairo adorou, se prostrou, mas quantas das vezes eu e você adora, se prostra, aleluia, dá glória a Deus, mas quer ensinar Jesus a trabalhar? Quantas das vezes queremos ensinar a Jesus como fazer? Diga para o seu irmão, não é você, é Deus. Diga de novo para ele entender, não é você, é Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus foi. Irmãos, não bastava a multidão estar impedindo de Jesus andar. Vem uma mulher, de forma silenciosa. Diga para o seu irmão, fique em silêncio. Ela estava, eu acredito, aleluia, que com dores. Eu acredito, aleluia, a Bíblia diz que ela estava com fluxo de sangue, eu acredito que ela estava com dores, mas ela foi de forma silenciosa. Diga para o seu irmão, silenciosa. Irmãos, a Bíblia diz, sede prudente como as serpentes, simples como as pombas e prudente como a serpente. Eu comparo a mulher do fluxo de sangue como essa serpente. E eu falei, Jesus, a serpente, prudência, como é que é isso? Porque quando a gente fala de serpente, a gente só lembra de falsidade, de traição, não é isso? Mas a serpente, irmão, tem uma qualidade que eu e você temos que ter. A prudência. E aquela mulher foi silenciosamente, prudentemente, aleluia, atrás do seu milagre. Por quê? A Bíblia diz que a mulher estava sofrendo 12 anos fluxo de sangue, isso os irmãos já sabem. Os irmãos já sabem também que aquela mulher era considerada imunda, e então por isso era colocado fora da cidade. E antes até mesmo dela ser posta fora da cidade como imunda, ela era expulsa da sinagoga, porque quem era imundo não podia cultuar a Deus. Não podia fazer parte do culto.
perdeu tudo. Se aquela mulher tinha família, porque a Bíblia não diz. Alguns dizem que a mulher fora casada, mas a Bíblia não diz. Se aquela mulher tivera marido, ela não podia se deitar. Era separada totalmente, irmãos, da sociedade. Era como se fosse um centro de recuperação hoje, está entendendo? Para vocês entenderem a mensagem. Aquela mulher era colocada em um local, em uma casa, fora da sociedade, junto com as outras imundas. Porque quem é imundo, segundo, aleluia, o costume judaico, tem que andar com quem é imundo. Só que Jesus estava na cidade. E Jesus, aleluia, não estava ali só para curar aquela mulher. Jesus estava ali para devolver a ela tudo que foi perdido. Você não está entendendo? O Senhor me trouxe aqui para te dizer: o estado que você perdeu na sociedade, dentro da congregação, dentro da sua casa, o Senhor está dizendo: estou eu te devolvendo hoje. A fé que foi perdida, o Senhor está devolvendo hoje. E a Bíblia diz que aquela mulher foi secretamente. Por quê? Se soubesse que aquela mulher estava ali, ela iria ser apedrejada. Se aquela mulher... Tem pessoas, misericórdia, que está à beira da morte aqui espiritualmente porque tem contado o segredo. Tem contado, aleluia, a petição, nem foi respondida ainda. E você está contando. Preste atenção. Quem não é prudente, não sabe guardar segredo, perde vitória, perde conquista, perde bênção. Por que você acha que Ana... Eu sei que o irmão está gravando, mas eu vou ter paciência aqui. Por que você acha que Ana só orou a Deus batendo os lábios? Ana poderia chegar para o sacerdote Eli e ter dito: Senhor, eu estou desesperada. Ana poderia chegar naquele momento e dizer para Eli: eu necessito de um filho. Eu sou amaldiçoada. Mas a Bíblia não diz que foi isso que Ana fez. A Bíblia diz que ela chegou, como todas as outras vezes, quando ia fazer o sacrifício anual. A Bíblia diz que Ana foi e se prostrou em oração a Deus. E não saía a palavra da sua boca, ela só batia os lábios. Diga para o seu irmão um segredo com Deus. Aquela mulher foi silenciosa e alcançou o seu milagre. Se falar demais não tem vitória. Diga para o seu irmão: no lugar, em vez de você falar para o seu irmão, conte para Jesus em oração. Porque você conta, se desabafa, nada se resolve. Não vê solução nenhuma. Agora experimente contar para Jesus. Para você ver se seu milagre não vem. Deixa as pessoas sentir saudade, rapaz. Nunca mais ela veio aqui me contar nada. O que foi que houve? Porque tem uns que gostam só de saber. Ajudar não. Então deixe ele ficar se perguntando. Como Eli. Até quando vai ficar embriagada a mulher? Até quando vai beber vinho? Depois dela ter falado com Jesus, ela disse a ele que estava angustiada. Aleluia! E a Bíblia diz que a mulher tocou na orla das vestes do Senhor. Mateus e Lucas falam sobre que ela tocou na orla das vestes. Marcos não diz. Eu acho interessante quando Lucas e Mateus falam que ela tocou na orla das vestes. Algo específico, ou seja, um lugar específico. Porque representa que não é de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar, nem de qualquer forma. Na orla tinha sinal que guardava os mandamentos. Na orla tinha sinal de santidade. Porque quem guarda a palavra
de Deus anda em santidade. E quem anda em santidade sai poder, sai milagre, sai revelação, sai profundidade, sai intimidade, sai providência. Aleluia! Por isso que Jesus disse, quando a mulher tocou, Jesus falou para ela e disse, aleluia, já vou encerrar, irmãos. Só me deram até 9h20. Mas deixa eu encerrar aqui. Eu já vou encerrar. Irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla e o sangue estancou na hora. Na hora Jesus estava trazendo aquela mulher de volta à vida. Aquela mulher não vivia, ela vegetava. Aquela mulher não tinha mais felicidade. Mas naquele momento que a mulher tocou na orla de Jesus, o sangue estancou. Essa palavra quer dizer que quando você tem um encontro com aquele que é o dono da vida, médico dos médicos, que é santo, perfeito por excelência, tudo tem que parar. A mentira tem que parar. A prostituição tem que parar. A bebedice tem que parar. A incredulidade tem que parar. Entendeu, irmãos? A Bíblia diz que o sangue parou quando aquela mulher tocou na orla de Jesus. A fofoca tem que parar. A contenda tem que parar. A ignorância tem que parar. A soberba tem que parar. A prepotência tem que parar. A vaidade tem que parar. Dei comondrier, Ignácia. Xaíte comondrier. Não tem como você ter um encontro com Jesus e continuar o mesmo. Não existe essa palavra no mundo cristão. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não existe essa palavra. Porque ainda que você não queira, Ele vai mudar você todinho. O versículo 32 diz que Jesus procurava ver quem tinha lhe tocado. Aí eu pergunto para vocês. Vocês pensam mesmo, irmãos? Sério mesmo que Jesus não sabia quem tinha tocado Ele? Você crê nisso? De que Jesus não sabia, pastor Isaquiel, quem era que tinha tocado nele? Você pensa mesmo que Jesus não sabia qual era a história daquela mulher? Você pensa mesmo que Jesus não sabia qual era o problema daquela mulher? O Senhor está dizendo, para de alvoroço. Para de desespero, porque conheço a tua história. Eu conheço o teu toque. Você pensa mesmo que Jesus não sabia? Ele sabia, irmãos. Só que a Bíblia é bem clara e diz que ele procurava ver, ele olhava em redor para ver quem era que tinha tocado nele. Aquela mulher precisava se manifestar diante da multidão. Por quê? Se Jesus já conhecia a história daquela mulher. Por quê? Se Jesus sabia quem era aquela mulher. Porque não era ele que precisava de ver. Diga para o seu irmão, não era ele. Não era Jesus que precisava saber. Não era Jesus que precisava ouvir a história daquela mulher. Não era Jesus que precisava ver quem era aquela mulher. Era a multidão que estava ali presente. A multidão conhecia o passado dela. Por que passado, pastora? Porque a partir daquele momento Jesus estava mudando a história daquela mulher, como Ele está mudando a sua história aqui hoje. A multidão, Jesus preparou tudo. Você está pensando que Jesus estava ali por acaso? Não. Jesus só vai para fazer milagre. Jesus só chega, aleluia, para dizer basta para a morte, basta para a enfermidade. Para dizer fora, demônio.
Jesus entra e vem já para expulsar. Aleluia! Aquela mulher precisava se manifestar porque a multidão conhecia o passado. Agora ela tinha... meu Deus! Conhecia um passado que não foi escrito por ele na vida daquela mulher. Agora Jesus estava devolvendo tudo de volta. Tinha que ter testemunha para saber a história antiga e a nova história que Jesus estava fazendo. Se prepare, é para quem crê essa palavra. Se prepare porque o Senhor prepara encontro. E as antigas testemunhas e as novas testemunhas vai se encontrar. A multidão sabia que ela era imunda. Tinha que ver também que Jesus estava tirando ela da imundície. Jesus está preparando a exaltação para crente aqui. Irmãos, eu vou dizer a revelação, eu não ia pregar nessa palavra. Porque eu queria pregar em Caim e Abel, mas Jesus não deixou, era essa mesmo. E o Senhor confirmou com uma revelação profunda dessa palavra. O Senhor manda dizer para alguém aqui que vai colocar alguém, aleluia, no leito, na enfermidade. Porque Ele vai preparar encontro com você e essa pessoa. O Senhor está dizendo, eu estou preparando encontro. Nem que seja na morte ou na enfermidade, vai acontecer porque eu sou Deus. Eu não brinco, irmãos, de entregar não. A maior profecia é a palavra de Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu vou lhe dizer agora. A multidão precisava ver quem era aquela mulher. Irmãos, a revelação que o Espírito Santo falou comigo foi que o que mais doeu em 12 anos na vida daquela mulher foi ela não poder mais entrar no templo para adorar. Porque aquela mulher era judia, ela conhecia os costumes. Como é isso, pastora? Como era que aquela mulher sabia que tocando na orla ia acontecer milagre? Porque ela sabia dos usos e costumes da sinagoga. Aleluia! Então o que doeu mais naquela mulher foi não poder mais entrar no templo. Em especial aos sábados, para ouvir a leitura da Torá. Porque lá não era qualquer pessoa que lê, não é qualquer pessoa que lê a Bíblia, que lê a lei de Moisés, não. É sacerdote, é quem serve no templo, é príncipe, chefe da sinagoga, que tem o direito de pegar aqui e ler. Você tem esse direito e não usufrui. Então aquela mulher entrava no templo para ouvir o que era dito pela autoridade daquela sinagoga. E eu creio que em 12 anos aquela mulher, o que ela mais sentiu falta foi de entrar para adorar a Deus. Então aquela mulher precisava se mostrar à multidão, não era só porque existia aquela multidão e conhecia a história passada dela, não. Sabe por que aquela mulher precisava se revelar? Porque Jairo estava presente. O Senhor está preparando o encontro com Jairo aqui. Sabe por quê? Quem expulsava da sinagoga eram os principais. Eram os chefes que davam ordem para os imundos não entrarem no templo. Então Jairo precisava ver a restauração que Cristo estava fazendo na vida daquela mulher. Existem líderes antigos aqui que o Senhor está dizendo, eu preciso mostrar a tua história para ele. Eu preciso mostrar o que é que eu estou fazendo na sua vida para ele. Se prepare, irmãos. Porque quando Jesus faz, acontece.
E a Bíblia diz, aleluia, que chegou o mensageiro da casa de Jairo e disse: por que incomodas o mestre? A sua filha está morta. Estavam dizendo para Jairo: acabou. Talvez você tenha ouvido isso. Não tem jeito para o seu marido, acabou. Não tem jeito para o seu casamento, acabou. Não tem jeito para você, acabou. Imediatamente Jesus vira para Jairo e diz: não temas, crer somente. Está difícil, não está? O Senhor está dizendo para você nessa noite: não temas, crer somente. Você tem perdido a sua vitória porque tem dado ouvido a mensageiro de Satanás. Jairo escolheu aguardar e ficar com a promessa. Para de dar ouvido a mensageiro de Satanás. E fique com a promessa que Jesus fez. Não temas, crer somente. Quando ele chegou na casa de Jairo, estava um alvoroço. Jesus disse: para! Que alvoroço é esse? E o Senhor está dizendo para você: que ansiedade é essa? Que alvoroço é esse? Que descrença é essa? A menina não dorme. A menina não está morta, dorme. E eu estava a meditar nessa palavra. Por que Jesus não foi lá só e ressuscitou a menina sem falar nada? Vai dizer que a menina dorme para confundir a história. E o Senhor disse para mim, o Espírito Santo falou comigo hoje à noite e disse: eu não vejo como você vê. Aquilo que você vê sem vida, o Senhor dá vida. Aquilo que você vê que não tem saúde, Jesus dá saúde. Aquilo que você vê que não tem condição, Jesus dá condição. Ele não vê como você vê. Ele não pensa como você pensa. Por isso que ele disse à menina: dorme. E a história diz que começaram a rir dele. Ele colocou todo mundo para fora. Começaram a rir, sabe por quê? Porque não tinha a mesma visão. Diga para o seu irmão: não tinha a mesma visão. Duas amostras que tem aqui nessa passagem, que a visão da multidão estava diferente da de Jesus. Qual? A Bíblia diz que quando a multidão apertava, Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e dizem: mestre, que pergunta besta é essa? Na linguagem de hoje, na minha linguagem. Porque se fosse eu naquela época, honesto, eu ia dizer: Deus, Jesus, que pergunta besta é essa? Bem nordestino, né? E os discípulos olharam para Jesus e perguntou. A visão estava diferenciada. Aí chega na casa de Jairo. Ele diz que a menina dorme e começam a dar risada, porque a visão estava diferenciada. Presta atenção. Se a sua visão não tiver igual com a de Jesus, você não vai entender o trabalhar dele na sua vida. É impossível entender as coisas do Espírito sem ser espiritual. É por isso que você murmura. É por isso que você quer desistir. Porque você ainda não entrou no mesmo plano de Jesus. Sem visão espiritual não tem como você vencer. Sinto muito, irmãos, a palavra de Jesus é essa. Quem é ovelha entende, né? A Bíblia diz que as ovelhas guardam a minha palavra e ouve, né? Conhece a minha voz. A palavra é essa. Dê glória, a palavra é essa. O Senhor me trouxe nessa noite para te dizer: está faltando visão. Está faltando andar no Espírito para entender as coisas do Espírito.
Ou você acha que é só rodar na igreja? Que é só sapatear na igreja? Não. Vocês sabem aqui o que é isso. É fácil? Eu quero ver sapatear na hora da dor. Quando não tem alimento, quando não tem mais cura. Quando não tem mais jeito, quando a porta está fechada. Aí eu quero ver dançar. Dançar quando a presença de Deus está entrando em Israel é fácil. Eu quero ver quando a glória vai embora. Quando não tem mais revelação da graça. Quando o Espírito Santo de Deus resolve se calar. Aí eu quero ver da glória. Aí eu quero ver você cantar, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Aí eu quero ver. A Bíblia diz que quando a arca foi tomada pelos filisteus, pelos inimigos de Israel. A nação estava entristecida, estava perdendo a guerra, porque não tinha mais a presença de Deus. Preste atenção, tem perdido porque falta a presença de Deus. Mas traz a presença de volta, porque as guerras vão começar a ser ganhadas. Vai começar a se conquistar. Traz a presença de volta. Aí a Bíblia diz que quando a arca estava de volta, Davi se despiu. É fácil se despir quando a presença está, quando Deus está presente. E quando Ele resolve deixar você no barco sozinho e remar sozinho, hein? Ó, irmãos, isso é Bíblia. A palavra do Senhor diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas tem momento que Ele deixa você no barco sozinho. Tem momento que Ele está dormindo no barco. Tem momento que Ele está ensinando dentro do seu barco. E tem momentos que Ele está enxergando o barco só de longe. Vamos ver até onde Ele vai. Vamos ver até onde ela vai. E a tempestade começa, olha. E quando chega no meio, você já está sem forças. Aí Ele aparece para dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? É Bíblia, irmãos, isso é Bíblia, não é historinha. É palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus, para encerrar, em nome de Jesus, sério mesmo, de verdade, para encerrar. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, no seu último suspiro, o Pai virou as costas. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o Pai virou as costas. Então se prepare. Porque se você não passou, e se passou, vai passar de novo. Prova que Jesus vai... meu Deus. Tem pessoa aqui perguntando: Deus, nunca mais o Senhor falou comigo. É porque você está no barco remando sozinho e Ele está te olhando de longe. Ele só vai chegar quando for o tempo dele. Dê glória. Mas tem uma notícia. Ele chegou na casa de Jairo. E a menina ressuscitou. Preste atenção, Jesus, aleluia, já chegou na sua casa e está fazendo milagres. Só ficaram 3 testemunhas da parte de Jesus: Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. E da menina ficou o pai e a mãe. A honra de Deus vai começar dentro da sua casa. A humilhação não começou lá. A humilhação não começa na sua congregação. Não começa onde você trabalha. Aleluia! Vai ser lá que Deus vai dar honra também. Porque a Bíblia diz que os pais da menina ficou maravilhados. Se prepare, porque Deus vai espantar parentes aqui. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.